Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Esse meio de semana para mim foi incrível, né, estarmos lá e desfrutar de algumas conversas com eles. E para nós, como igreja local aqui em Tangará da Serra, é um privilégio demais. Então eu quero reiterar isso, dizer que é um privilégio ter vocês aqui, de verdade, gente. Enfim, e em meio às conversas lá, eu sou uma pessoa que escuta bastante. E dentre algumas conversas, eu reparei que a igreja ela precisa se posicionar politicamente também, né, dentro da sua esfera. Hoje, eu vou fazer para o pastor Anderson, que eu acho que foi a pessoa que mais falou sobre essa questão. Qual que é a maior dificuldade hoje que o senhor vê em relação aos líderes hoje, por que eles não se posicionam politicamente, na sua visão e a experiência que o senhor tem? Polêmica. Polêmica. Ah, tá. É porque é difícil, tem vários caminhos, né? Tem aqueles que se posicionam e perdem o profético. Eu vejo isso do lado bolsonarista, né? Eu acredito que parte majoritária da igreja, ela se posiciona de maneira conservadora e apoia esse projeto político do presidente vigente, vai apoiar de novo, inclusive eu. Porém, a maioria dos pastores amam a foto, amam o que ganham, né? Então eles apoiam o Bolsonaro e param de criticá-lo. Em que aspecto? Nenhum político, nem ele, ninguém, sabe? Se ele fosse o melhor homem do mundo, o povo de Deus ora a oração do Pai Nosso e crê na oração do Pai Nosso, seja feita na terra como é no céu. Nenhum político vai satisfazer o anseio que o povo de Deus tem, porque esse, né, a gente chama na teologia de teorreferência. Bolsonaro não vai suprir um povo que tem uma teorreferência. Eu chamo ele de governo de contenção, ele é um remendo, ele é um band-aid para um problemão, é melhor ele do que coisa nenhuma. É a mesma coisa de família, sua família não está boa, mas é uma família que não, é melhor uma família que não está boa do que família nenhuma, sabe? Sei lá, um projeto mais de esquerda que aboliu o conceito de família. Um cara conservador talvez não seja fiel a ela. E por que vocês apoiam o conservadorismo? Porque é melhor alguma família do que família nenhuma. E, indo direto, por que os pastores não se posicionam politicamente? Porque hoje, mais do que nunca, os pastores querem ganhar e não profetizar. E posicionar é caro, porque você tem que ensinar a igreja, você tem que ser claro nos seus valores, nos seus posicionamentos, você pode perder pessoa. E hoje, com a internet, né, pastor quer ser mais blogueiro do que profeta. Vou perder seguidores. Ele foi honesto, pelo menos, aquele Rodrigo Silva, que é adventista. Ele pegou o microfone, gravou e falou para o Brasil todinho que ele teve que tomar um posicionamento e perdeu 600 seguidores, e entrou em depressão. Então, a maioria dos pastores perde membro, perder membro é perder dízimo, ser cancelado na internet, ninguém quer. Então, assim, vamos lá. Você pode ter um monte de ressalva, mas um pastor maluco, igual o pastor Silas Malafaia ou o pastor Anderson, o último do problema é o que você pensa. O último dos nossos problemas é se tem seguidor, se não tem seguidor, se gostou ou não gostou. O valor vai ser defendido, custe o que custar, agrade se agradar, se não agradar também a gente está dormindo em paz. Eu acho que é isso. O medo do pastor não se posicionar, para mim, eu quero ser blogueiro e não quero ser profeta. A pergunta? Isso é igual o carro para encontrar na ladeira. Daqui a pouco ninguém mais para de perguntar e vai sair daqui meia-noite. Vocês estão comigo? Oi. Quero perguntar para o pastor Anderson. Pastor Anderson,
Por que que o senhor é chamado de profeta do caos? Não demorou tanto. Aí chega. Assim, eu já tinha visto as reuniões de pastores Brasil afora, os pastores já usavam esse termo, né? E ele grudou em mim. Então, eu já vi pastores usando isso para qualquer... Em Brasília, uma das grandes reuniões de pastores, eu vi, isso há 7 anos atrás. O pastor líder já usava esse termo para um pastor famoso que caiu em adultério uns 20 anos atrás e hoje é um pastor liberal, né? Aí chamava ele de profeta do caos. Em mim grudou, por quê? Deu matéria em jornal, se você der um Google e postar Pastor Anderson Silva, profeta do caos, vai vir umas 5, 10 matérias. Porque eu tive que cavar, né? Você viu o projeto, eu tenho que dar apoio a uma criança que é abusada, uma mulher que é abusada, e onde foi? Num ambiente religioso ou para um líder religioso. E a igreja, como qualquer instituição, ela é protecionista. Por exemplo, se o netinho for abusado pelo avô, e o pai ou a mãe quiser denunciar, vai vir um tio, e vai dizer, você vai acabar com a nossa família. Mas ninguém vai acabar com a família, o vô já acabou com a família. Foi o avô que destruiu a família. Foi o avô que destruiu o destino daquela criança. Então, enfrentar isso num ambiente religioso, onde a maioria dos pastores não quer perder, ela tem que se defender como instituição, como a família vai defender, a polícia, se acontecer isso no meio dela, ela vai defender. Tem um caso lá em Brasília que a gente defende, que o cara é pastor e bombeiro. A igreja protege o cara, o bombeiro protege o cara, e a gente faz o quê? E Deus levantou um maluco como eu de pegar a marreta e derrubar a porta. Eu vou entrar. Não vai, vou entrar e não tem, sou pastor, entendo que pastorado é vocação para herói, não para vilão. Quer ser vilão? Fica fora. Quer ser vilão? Não converte. Quer ser vilão? Não vira crente. Quer ser vilão? Não seja pastor. Pastor é para gerar vida e não para gerar morte. Acabou, essa é a grande questão. Mas a maioria dos pastores, infelizmente, quer proteger o outro pastor, né? Eu chamo isso de sociedade secreta dos canalhas. E respondendo direto, por que o Senhor é chamado profeta do caos? Porque eu não sou protecionista. O acordo lá em casa, eu tenho 4 filhos. Se um dia for um abusador, é o seu pai ou a sua mãe que vai te entregar na porta da cadeia. Eu não sou protecionista, sabe? Não vou fazer acordos de silenciamento. E os pastores não gostam, e eles não querem, né? Aí por isso me apelidaram, mas eu fiquei chateado no começo, triste, mas eu entendi o seguinte, que não é sobre os pastores, é sobre o povo de Deus. Então, eles tentaram convencer o povo de Deus contra mim, mas eu acho que eu estou conseguindo fazer um bom trabalho. Eles continuam não gostando, mas o povo começou a entender, porque eles geraram, olha que interessante, com esse apelido, eles geraram contra mim uma culpa maior do que os culpados. Um pastor abusou, a igreja me critica mais, ou me criticava mais do que critica o cara abusador, né? É tenso. Mas Deus é bom. Respondido aí? Uma inversão de valores, né, pastor? Uma inversão de valores, né? Aí interessante, eles falaram que é a forma. Não, a gente, toda vez que eu sento em alguma roda de pastor, não, que é isso, pastor Anderson? Nós entendemos o projeto e respeitamos, é a forma. Que forma? É que você chamou o pastor lá de canalha. Então, se eu mudar assim, falei, vamos lá então, me ajuda, eu vou me esforçar. O cara abusou de uma criança, o cara abusou de uma mulher. Você está dizendo que o problema não é o que ele fez, é a forma. Então, eu vou melhorar. Porque assim, a discussão é o que está depois da vírgula.
Olha, você abusou de uma mulher, vírgula, amado ou vagabundo. Muda o quê? O que muda do abuso? Nada, gente. Nada. Sabe? Mas não, os caras não querem discutir valor. Eles querem discutir estética. Eles querem que eu chame de amado, mas não muda nada. O cara continua lá. Aí eles dão férias para o cara de 3 meses, 6 meses, 1 ano. E depois o cara volta a liderar a igreja com a cara mais lavada da face dessa terra, sabe? Aí eu acho o seguinte, que sempre existiu, sempre se protegeram, Deus cansou, porque sempre tem isso. Mandou os 12 apóstolos evangelizar o mundo, não evangelizaram. Aí levanta um maluco chamado Saulo de Tarso, que chega chutando o judaísmo com a força do mundo. Aí os pastores dizem, não, estamos recuperando o pastor. E ninguém se preocupa com a vítima, com a mãe da vítima. Parece o Lula dizendo que jovenzinho no meu governo, que rouba um celular para tomar uma cerveja. Aí vai lá, o ladrão dá 4 tiros num rapaz cheio de sonho de 20 anos de idade. Aí vem lá os pastores querer recuperar pastor e não foi lá na vítima, não foi lá no pai da vítima, não foi lá na mãe da vítima. Porque assim, ó, só me acha radical. E às vezes os homens dizem, você está sendo radical. Eu sou radical porque a filha não é a tua. Eu sou radical porque a mulher não é a tua. Eu estou lidando com a situação em Goiânia, que o marido está transtornado. Aí o pastor está lá, protegido por outros pastores. E o marido está louco, dizendo assim, ó, pode passar 1000 anos e eu vou perder tudo que eu construí na vida, mas a minha honra e a honra da minha família vai ser lavada com sangue. Aí ninguém sabe, vocês não sabem. Só olha quando o pastor Anderson vai lá e fazer um enfrentamento. Mas olha só, eu tenho que confrontar o pastor, se é um crime, fazer uma denúncia, eu tenho que ir lá no problema que ele gerou e eu tenho que chegar nesse marido e curar o coração dele e dizer que vingança não é justiça. E se ele fizer isso, ele peca contra Deus e ele pode perder até a salvação dele. Entregue para a lei. Então olha que cenário doloroso e complexo, que só tem soluções se a gente começar a falar. Essa realidade existe, mas a igreja mandou passar uma cortina para a gente não ver isso a olho nu, né? E é muito triste. Deixa eu só mandar pergunta aqui no meu zap aqui. Pediram para não falar quem é. Tá, vou direcionar o antes, depois tem um passo aqui. Pastor Anderson, com as denúncias, você já sofreu alguma tentativa de morte? O retorno tá ruim, né, tá muito baixo o retorno para nós aqui. Nós estamos ouvindo o PA e o retorno pouco. Pastor Anderson, com as denúncias, o senhor já sofreu alguma tentativa de morte? A gente, acho que foi hoje cedo que a gente conversou, né? Falei, levanta aí, Diógenes. A gente tem ou não tem medo de um caba desse? Obrigado, Diógenes. Mas o que eu falei lá? Eu não tenho medo de um camarada como esse, se a gente tiver que entrar numa rota de colisão, porque ele vem. Se eu dever algo a ele, ou afrontá-lo, ele vem direto. Ele não vai fugir, ele não vai terceirizar, ele vem. E se ele vem, eu o vejo. Se eu ver, eu consigo me defender. Um homem que perde temor, e a Bíblia está recheada deles, um Saul da vida. Um pastor que perde o Espírito Santo e perde o temor de Deus, é um covarde, que não vem, mas ele tem poder de fazer, né? Então, tem algumas situações na minha vida ou na minha família que a gente suspeita, né, que foi situações de ameaça, mas não concretas, né? Pode ter sido, sei lá, qualquer acontecimento da vida aí. Minha esposa na padaria e um carro fechar ela e o cara só baixar o vidro e olhar, depois sair, né? Ela pode ter fechado o cara e não viu, e o cara foi ali tomar uma satisfação.
Ou uma situação onde meus meninos na escola e ela, mais uma vez, foram encarados por um cara falando no celular e fixando o olhar, né, com a cara feia para eles, assim. Comigo, só de internet, né? Você é feio, você é bonito, vou bater na sua cara, vou te quebrar, mas nada concreto. Mas por que eu não pago para ver? Porque tem mais de 7 pastores presos, por culpa deles, mas por minha responsabilidade. Tem uma situação em Moreno, Pernambuco, interior de Pernambuco. O pastor abusou de 8 pessoas, incluindo mulheres e menores de idade. Aí as vítimas decidiram falar porque me viram lá em Brasília. Faça, não se cale, pastor é pai, pastor é herói, está fazendo isso, não é pastor e tem que ser denunciado mesmo. Nem todo pecado é crime, mas todo crime não pode ser tratado apenas como pecado. Mexeu com menor de idade, por exemplo, denúncia. Abusou, denúncia, não tem essa. Ah, mas e o perdão? É Deus que perdoa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E para se arrepender, o melhor lugar é na cadeia. Aí o pastor, tão folgado, Diógenes, tão sem o Espírito Santo mais, falou: você acha que um pastorzinho... Não, assim, ó, o cara caído, abusador, e teve a ousadia religiosa de dizer: eu nunca vi pastor tatuado. Olha o nível do cara. Você acha que um pastorzinho de Brasília vai se importar? Sou um dos homens mais poderosos da cidade. Falei, então tá bom. Peguei o avião, comprei a passagem do meu bolso, fui lá, ouvi as vítimas, apoiei, fizemos a denúncia. Meu amigo, quando saiu a sentença do camarada e você vê a peça do promotor, eu chorei, porque parecia um profeta do Antigo Testamento, o texto do promotor, sabe? Do tipo assim, é sórdida a postura desse pastor, usar do privilégio pastoral para ter vantagem sexual e abusar de pessoas e tal. 44 anos de prisão. Pastor, já sofreu ameaça? Você acha que eu vou pagar para ver? Que um cara desse diz, já estou condenado, não vai puxar os 44, né? Porque o máximo que se puxa aqui é 30. Se tiver uma boa conduta ali, depois de 5 anos, um advogado entra ali com recurso de condicional. Se tiver uma boa conduta, é liberado, não sei o quê. Não tem antecedente, se não tiver, né, antecedente. Mas vamos lá, um cara maluco como esse diz, olha, já estou, né, complicado, vou lá e vou fazer uma besteira contra esse cara. Mas a gente lá em casa está dizendo assim, é melhor morrer fazendo certo do que morrer fazendo errado. Pelo menos morre já recebido na glória. Deixa eu só complementar aqui, é porque a igreja ela romantiza muito o chamado pastoral, né? Então nós só trabalhamos com a parte emocional e não com a parte racional, porque um homem desse, ele não é mais um pastor, já perdeu o direito de ser pastor há muito tempo. Então ele é um criminoso, ok? Para não usar outra palavra aqui, né? Um vagabundo criminoso. Um caso que teve lá no Espírito Santo, que nós denunciamos, né, o projeto do Anderson. Nós fomos ouvir uma vítima de um pastor de uma das maiores denominações do Brasil, a menina de 13 anos de idade, o qual tinha sido abusada sexualmente por um pastor dessa denominação, e após a denúncia, né, nós ouvimos a menina já cortou o cabelo curtinho, tal, porque o pastor ia no ensaio da dança, e no ensaio da dança o pastor levava ela para casa, e falou com ela, vamos agora ser minha namoradinha, enfim, tinha 11 anos na época, depois ela tinha 13, e ela não queria mais vestir roupas femininas, porque ela tinha medo de chamar a atenção de um homem, enfim, um caso horrível. Depois que você ouve a história da menina dessa, você não reconhece um cara desse mais como pastor, ele é da estipe de um estrupador, de um vagabundo, ele perdeu a moral e a dignidade de ser chamado de pastor. Aí o advogado dessa denominação me ligou, né, eu falando para antes, todo tempo, mandando os vídeos, e me forçando a tirar a denúncia, né, só que já tinha sido levado a denúncia já tinha sido feita,
depois que a advogada me ligou, eu procurei um delegado na cidade também, né? Ele falou assim: olha, você toma cuidado, porque esses caras são capazes de muita coisa. Eu resolvi monitorar a minha casa. Depois que eu resolvi monitorar a minha casa, meu cunhado está aqui, ele testemunha, assim, vídeos horripilantes, né? De caras abrindo porta de carro no meio da rua, quando eu estava saindo com minha filha, carro estacionado na frente, motoqueiro chegando, olhando para dentro do meu portão. Então, assim, lidar, é claro que talvez o antes não tenha percebido essas coisas, porque de repente ele não teve, o monitoramento dele não teve a percepção de ficar olhando, porque de fato, pelo menos na minha cidade, foi uma perseguição muito real. Por quê? E aqui é o ponto que eu quero chegar, porque não são mais pastores. Um cara que abusa de uma criança, tudo bem, adulterou com uma mulher, são adultos, o problema dele, já perdeu a autonomia momentânea de ser pastor, se arrependeu lá na frente, aí é o problema pessoal dele. Agora, quando esse cara abusa de uma criança, ele perdeu todo o direito de ser pastor. Ele é um inimigo da igreja, no sentido racional. Então, lidar com tipos de homem como esse, não é mais lidar com um cara que é o nosso irmão na fé. E são inimigos da igreja, e homens que estão dispostos a fazer de tudo. Imagina, o cara tem um salário de 15, 20 mil na igreja, pastor, tem conceito com todo mundo, é uma autoridade espiritual da igreja, e de repente um Zé Ninguém chega lá e puxa o tapete dele. Então, essa maturidade que a igreja tem que ter. Um homem desse, ele perdeu todo o direito, a autonomia, todo o direito e a autoridade de se chamar de pastor. Mas o problema é que acontece, a gente perdoa, porque todo mundo cai. Não, esse cara, ele merece o perdão de Jesus, mas ele merece sim a justiça, que a justiça seja feita. E a igreja é o pilar principal, porque é a testemunha ocular do que está acontecendo. Eu vendo tudo isso que acontece, é importante a gente ressaltar que nós não estamos aqui nas condições de apontar simplesmente para os pastores, porque a maior responsabilidade são dos fiéis que estão vindo até aqui. Vocês hoje têm o privilégio de ver pessoas de diversas denominações estando reunidos em prol da igreja de Cristo. Poucas igrejas têm coragem de fazer isso, porque não é lucrativo, não é atrativo. É melhor que as pessoas fiquem no seu ambiente fechado, onde você é dominado por aquilo que muitas vezes são criados em base de doutrinas humanas e não doutrinas divinas. Aqui é uma igreja saudável a partir do momento que ela permite com que a voz de Deus seja manifesta através das escrituras. Então, o antídoto para tudo isso é acontecer esse tipo de reunião, com pessoas simples, da comunidade, de fé, estando atentos do que acontece por trás dos bastidores. Talvez vocês nem fiquem sabendo, muitos de vocês talvez nem sabiam que acontecia essas atrocidades. Chegam falando, o ambiente mais seguro é dentro da igreja. Não, o ambiente mais seguro vai se tornar dentro da igreja, a partir do momento que homens, que nem o Tiago, tomarem a atitude de trazer para a sua igreja a realidade que vivem. Os seus filhos não vão correr risco de serem violentados, suas filhas vão estar em lugares seguros, porque vocês sabem o mal que impera aí embaixo, mas impera também por falta de conhecimento. Oséias 4:6, o meu povo padece por falta de conhecimento. Por isso que é uma igreja bíblica, uma igreja onde os preceitos são resguardados através do evangelho. Homens que nem o Anderson serão essenciais, porque poucos terão coragem de colocar a cara para bater, mas a questão é, será que a comunidade de fé tem feito aquilo que é necessário? Quando vocês se calam de fazer perguntas, por quê? Porque às vezes a posição de autoridade de um pastor inibe vocês. Só que pastores não são diferentes de vocês, porque todos nós somos sacerdotes de Cristo. Então, a partir do momento que vocês começarem a terem mais vozes, isso daqui vai ficar cada vez mais cheio, porque vão ver que vocês têm liberdade vivendo em Cristo. Nós não somos libertos do pecado à toa, nós somos libertos porque nós temos que viver a realidade em Cristo, em harmonia, em comunhão, em termos de um lugar seguro para que as crianças percorram. Imagina que nós estávamos falando aqui de pessoas abusadores de crianças, de pastores que são verdadeiros monstros. Por quê? Porque a comunidade tem muito mais voz do que um pastor, mas a partir do momento que a comunidade se levanta, começa a acontecer que nem ele fez, um vai falando, o outro vai falando. Mas da mesma maneira, vocês têm que
trazer até eles coisas que estão acontecendo aí em bastidores que vocês às vezes só imaginam, mas é real. Ei, fugindo um pouco do tema aí, para alguém que pode responder, alguns dos senhores aí, como identificar a fragilidade de um casamento, identificar a carência do casal, ou do homem ou da mulher. Os dois aí, ó. Eu acho que já parte do princípio da cumplicidade, né? Ambos precisam entender que eles verdadeiramente são uma só carne. E quando o homem sai da sua parentela e se une com uma mulher, verdadeiramente ele morre por ela. E ela verdadeiramente o honra. E aquela família precisa entender que ela está sendo formada não para ambos, acaba acontecendo, mas o fator primordial daquele matrimônio, a partir de agora, é o propósito de reino. Deus é um Deus macro. Deus nunca olha para o indivíduo por si só. Ele já olha para o indivíduo já vendo o futuro. Então, quando duas pessoas se unem, ele já vê a família que aquilo vai ser, que está sendo ali montada, erguida, consolidada, para que possa depois, através dos filhos, ser outra família, outra família. Então, o principal base disso já é ambos ter uma cumplicidade. E aí você vai ver que por muitas vezes já aquilo que era latente, aquilo que era aquele amor de tremer só em ver o namorado, horas no telefone, com o passar do tempo, já começa a se esfriar por causa dos boletos, por causa de diversas coisas que o casamento acaba trazendo, porém, é natural acontecer isso, mas ambos precisam estar com a sensibilidade de não deixar isso acontecer. Nada, minha mãe, meus pais, meus irmãos, meu emprego, nada, absolutamente nada é mais importante do que a minha esposa, do que o meu casamento, e vice-versa. A minha mãe, nada. A partir do momento que eu caso, ela é a pessoa mais importante da minha vida, até mais do que eu mesmo. Eu nunca penso primeiro em mim, penso primeiro nela, e vice-versa. Muitas vezes a gente vê, isso já de repente já vai entrar amanhã, mas muitas vezes a gente vê a mulher não querendo amar, respeitar, honrá-lo, porque o homem por si só já deixou a desejar. É uma missão que ele já não cumpre, como ela vai ajudá-lo? Mas é mais ou menos por aí, ficar atento, porque qual mulher que não quer ser amada, protegida pelo homem? Mas verdadeiramente, tu és homem? Tá bom? Eu costumo falar que a questão de você enxergar a crise dentro da sua casa, como pode haver crise dentro da sua casa se Deus for o centro dela? Deus pediu para que a gente amasse nossas esposas como sendo a nossa primeira igreja, assim como Ele amou a igreja dele. E Ele amou a igreja dele dando a vida por ela. Então, a gente costuma falar numa maçonaria que a hierarquia entre homem e mulher ela não é vertical, ela é horizontal. Toda mulher precisava saber o quanto ela é amada e que ela tem um homem que morreria por ela. E o que Deus espera dessa masculinidade bíblica da gente, a escala é Deus, seu cônjuge e você, depois os filhos. E nós estamos vivendo uma geração de homens fragilizados que tem dado lugar aos filhos mais importante do que o relacionamento, tem dado prioridade ao trabalho mais importante do que sua esposa. Eu gosto de uma citação muito interessante de Daniel Goleman, que fala do casamento como um jardim. E se a gente volta para a Bíblia dos pilares de masculinidade, um deles é o cultivo. Então você imagina que sua esposa é um jardim que precisa ser cuidado, regado, podado, pragas, enfim, todos os dias. E se você negligenciar isso, as pragas vão tomar conta, a distância vai aumentar dentro dessa casa. Muitos homens perguntam para a gente, mas como que eu faço para ser um pai melhor, ser mais respeitado? Entenda um pouco mais sobre o seu Deus.
A Bíblia ela estabelece papéis para o homem, para a mulher, para o filho. Então, não precisa de você forçar nada, e sim fazer ele o centro da sua casa, para que vocês dois se encontrem em comunhão. Lembrando que o casamento ela é uma decisão, ela é uma aliança, entendeu? Primeiro com Deus, depois para o seu cônjuge. São dois imperfeitos que decidiram andar junto, debaixo de um Deus só. Eu me converto, ora por mim. Muito bom, muito bom. Pastor, se houver uma denúncia de uma criança dentro da igreja, a liderança pode denunciar? Deve denunciar. Omisso é você que não denuncia. Covarde é você que não conta, que não nos participa. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta que mandaram para aqui, para o Passos. Ela é bem interessante, que eu sei que tem alguns militares aqui. Sargento Passos, como é a atuação de um pastor dentro do BOPE, sendo que essa corporação, supostamente, é destinada para matar? Caveira! Caveira! Eita! Já há um equívoco na formulação da pergunta. O BOPE não foi criado para matar. Ele foi criado para salvar. Ele é a resposta eminente em um momento de crise, onde mais ninguém no Estado, nenhuma força policial, ninguém mais consegue resolver. Ele é acionado em momentos que a sociedade, a própria população local, que são amordaçadas, não podem falar, e ele é acionado para resolver aquele problema. Vão 10, 20, 30 homens de encontro a 200, 300 homens de fuzil, largando sua família, sua saúde, seu bem-estar, a sua vida em mãos para responder essa injusta agressão. Claro que acaba tendo os excessos, acaba tendo os efeitos colaterais, mas por trás de um ou dois ou três mortos, existem milhares de pessoas salvas. E nunca é contra alguém, é sempre a favor de quem? Nunca é contra o cidadão, é sempre o humilhante, é a favor do meu companheiro, a favor de minha família, a favor daqueles que estão desprotegidos. Então, agora, partindo da vertente de ser um homem de Deus e um pastor, como lá na unidade, aí pasme-se, tem no mínimo 10, 15, 20 pastores, diáconos, presbíteros. O pastor Anso não me deixa mentir, ele esteve lá mês passado, e nenhum daquela fim de semana, e nenhum daquelas passadas ali, conhecendo o batalhão, ele encontrou um dos diáconos reservado num canto, em momentos de lágrimas, com a Bíblia e livros abertos, intercedendo e chorando pelo Estado, pelos policiais, por todas aquelas pessoas. Então, ali existem homens justos, existem homens que são tementes a Deus. Agora, é difícil, muito difícil, principalmente quando você precisa abrir mão das suas vontades, das suas paixões, das suas razões, da vontade de você querer ser a justiça própria. E nós cristãos, homens de Deus, não podemos ser a justiça própria, porque a nossa justiça é falha. Então, por muitas vezes nós não imposicionamos a nossa voz, porque não queremos ser transferido, não queremos ser mal visto, não queremos ter esse desconforto do crente, não o desconforto do santarrão, mas há necessidade desses últimos dias de ser levantados homens e mulheres que creem que acima dele existe um Deus que espera que você se posicione em meio às trevas e seja sal e luz. Então não importa se é BOPE, se você estiver no inferno, você for um homem e uma mulher de Deus, a sua voz ecoará e dará fruto naquele lugar, tá bom? Posso? Posso?
Os caras estão inspirados hoje. Eu queria jogar lenha na fogueira, peraí. Olha só, sobre essa situação, a gente pode conectar, por que eu quero falar? Para abranger e elucidar alguns pontos de vista, assim, ó. O Evangelho, ele não é contra, por exemplo, a prisão perpétua, ele não é contra, por exemplo, a pena de morte. Aí perguntaram para mim, aplicável no Brasil é mais problemático porque já existe uma estrutura social, já existe uma verdade subconsciente na sociedade brasileira, o nosso ordenamento jurídico é limitado, cheio de brecha, cheio de leis, os nossos magistrados viciados, né? E eu estou falando de corrupção, né, parte significativa, a própria força policial também maculada por isso. Então, do jeito que o Brasil está, sem uma total reforma estrutural em quase todas as instituições, fica inviável, por exemplo, pena de morte. Inicialmente seria quase uma higienização social, sabe? Gente inocente tendo que pagar dessa maneira. Mas na teoria, biblicamente falando, por exemplo, pastor, mas um dos 10 mandamentos não é não matarás? O sentido, quando você vai para o texto original, que é o hebraico, ele é abrangente. O sentido do não matarás é o não assassinarás. Qual a diferença entre não matar e não assassinar? O assassinato é a relação depreciativa com a vida. Esse jovem que foi assaltar o celular, o jovem ajoelhou dizendo não tenho nada e ele dá 4 tiros. Isso é assassinato. Não é o que está escrito no mandamento de Deus. O não matarás é dentro dessa consideração, dessa banalização da vida. Vamos agora falar de legítima defesa. Você perguntou se eu sofri ameaça. Se eu reagir a uma grave ameaça, se eu estiver pregando o evangelho para você ou para alguém que pode tirar a minha vida, eu dou a outra face. Se alguém vem contra a minha dignidade humana, não é simplesmente um pastor ou um cristão reagindo, é um cidadão com direito democrático, pagador de impostos e que quer viver, tem 4 filhos para criar. Se alguém invade os muros da minha casa e dentro da minha casa eu tenho um armamento legal, a pronto uso, o que eu vou fazer nada tem a ver com ódio com a pessoa que saltou o meu muro porque nem a conheço. Então, por exemplo, se eu tivesse que defender minha vida contra um pastor abusador, eu não tenho ódio do pastor abusador. Eu tenho ódio do pastor abusador vestir a roupa do pastor, mas é impessoal, eu não odeio ele. Eu quero que a justiça seja feita. Então, se um abusador vier contra a minha vida, eu não o odeio. Se um ladrão invadir a minha casa, eu não o odeio. E se eu tiver com um armamento a pronto uso, os tiros que eu vou dar para parar a ameaça não é ódio contra ele. Pelo contrário, Deus é amor. Deus só pode ser amor se Deus exerce o oposto do amor. Qual o oposto do amor? O ódio. Só ama a santidade quem odeia o pecado. Só ama a família quem odeia a pornografia, o divórcio, o adultério. Então, amor e ódio não é incompatível. O amor só é legítimo se você odeia o oposto do que você ama. Então, eu não odeio o criminoso, eu não odeio o abusador. Eu amo a vítima, eu amo a Keila, eu amo meus 4 filhos. E eu, como pastor, assim, ó, dei 3 tiros e parei o cara que saltou o meu muro para colocar Keila, meus 4 meninos, meus 5 cachorros em risco. Diante de Deus, que eu farei isso sem pestanejar, diante de Deus que eu vou fazer isso com muito amor por quem eu protejo e sem ódio nenhum contra esse cara. E já faço isso, quando eu ver que ele parou, eu guardo o armamento, já vou orando em línguas, pego ele, coloco no carro, se ele estiver consciente, eu falo isso para ele, olha, nada tem a ver, só protegi minha família e vou orando para Deus poupar a sua vida e te dar salvação e arrependimento.
Aleluia. Trazendo isso para a pergunta que foi feita para o policial, os reformadores elucidam um problema em a Bíblia. Por exemplo, se o mandamento não matarás é uma verdade absolutista e desarmamentista para o crente, Deus não é bipolar. Eu vou pegar outro texto bíblico que coloca em contradição o que você acha que é verdade no mandamento do não matar, que é Êxodo 22, Êxodo capítulo 22, verso 2, diz: se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado. Está na Bíblia. Como que a gente agora lida com o não matarás? Entendendo o que eu disse, o que é não matar. Não banalize a vida. Briguei no trânsito, tenho uma arma, atirei em alguém. É crime e pecado e Deus não aprova e te abandona. Ah, não gostei, o cara trombou em mim. Ah, não gostei, o cara me xingou. Não. A lei resguarda a legítima defesa. E a lei fala sobre excesso de legítima defesa. Esse ladrão que entrou na minha casa, dependendo do tamanho dele, 3 tiros eu paro ele. Mas se a polícia chegar na minha casa e encontrar alguém alvejado com 20 tiros, 30 tiros, 50 tiros, desconfigura a legítima defesa. Nem a lei me protege, nem Deus, porque houve prazer, é aqui que eu vou entrar. Onde um policial vai estar em pecado? Quando ele tiver prazer na morte. E ele não tem que ter prazer na morte, ele tem que ter prazer no ofício. E se no exercício do ofício alguém morrer, ele pode vir para o culto, adorar a Deus sem problema, com o respaldo de Romanos 13. Romanos 13, toda autoridade procede de Deus, os pastores usam erroneamente para eles. Mas o texto é claro, o texto fala dos magistrados. O texto de Romanos 13 é sobre o Estado e todas as suas instituições, não é sobre os pastores. Martinho Lutero falou do reino de Deus, que é manifesto ao mundo por meio da igreja, e falou do reino da espada. A igreja existe para punir alguém? Gente, sim ou não? Não. A igreja existe como casa de misericórdia e casa de amor. Você está aqui? Está aqui, gente? Mas segundo a lógica dos reformadores, o Estado não é feito para recuperar. O Estado faz o oposto da igreja. A igreja ama e recupera. E o Estado, pastor, executa. Esse é o entendimento de Romanos 13. Eu vou ler para eu poder concluir, que eu não... Chega a dar vontade de pregar sobre o tema, de tão bom que ele é. Romanos 13, verso 1. Todos devem se submeter às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus e será punido, pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois ela tem o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Deus é tão misericordioso que Deus entende que o Estado e a lei é uma maneira de melhorar uma sociedade que não quer converter. Quando Deus entende que o mal precisa ser punido, Deus entende que o mundo em pecado, que não se converte, precisa ser habitável. E a única possibilidade da gente habitar na terra com conforto e segurança é lei, autoridade e espada. Então, um policial, crente ou até pastor pode matar alguém se aquela pessoa é um perigo para a sociedade, de acordo com o texto de Romanos 13, sim. Se eu fosse um policial, antes de vir para o culto, alguém está... Por exemplo, um policial, crente ou pastor, chegou a tempo desse meliante não matar o garoto de 20 anos por causa de um celular. E matasse ele, poderia ser morto, e essa pessoa que o matou vir para a igreja sem culpa nenhuma e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Por quê? O homem mau, o homem iníquo, ele afirma que ele é indigno de viver em sociedade,
Por isso que a pena de morte não é contraditória numa sociedade justa. Essa que é a grande questão. E a gente tem que parar de romantizar como se a justiça fosse ausência de misericórdia. E não é. Como o exercício da força, eu chamo isso de violência santificada. Eu não posso ser banal com o uso da arma e nem da violência. Mas se eu estou agindo de maneira violenta para parar uma violência, o Evangelho respalda isso. Se você usa as ferramentas que tem, física e não física, para parar um agressor, a sua ação não pode ser comparada à ação dele. Se alguém parasse esse bandido que matou o garoto com um ato de violência, não era uma violência. No mínimo, uma violência santificada, um ato de força parando o aborto de um sonho. Você viu o pai no corpo do filho fazendo o sinal da cruz e chorando desesperadamente? O pai dele é amigo do galego ali, ó. Então, o que esse pai não daria para um policial chegar a tempo e parar essa injusta agressão? Um jovem cheio de sonhos, com a namorada, bem vestido, estava cheio de propósito, com a mochila nas costas. Então, a gente tem que parar de romantizar. O Brasil romantiza vilão e pune herói. A nossa sociedade brasileira exalta bandido e marginaliza policiais. E ainda bota uma pitadinha de Bíblia, para deixar ainda os homens de Deus que são policiais culpados, sabe? É muito injusto. Verdade, pastor. Deixa eu dar um som adentro aqui. O pastor Oso às vezes comenta sobre isso. Eu tive essa experiência porque eu estou na ativa, e na ativa realmente eu tive a minha conversão. Embora ter nascido em berço evangélico, a minha conversão se deu por volta de 6 anos. E passei verdadeiramente a viver o que a Bíblia fala e ser um discípulo do Senhor. E é notório a morte de alguém, eu a serviço, antes de ser cristão e quando verdadeiramente fui tocado e virado uma chave e andar conforme a sua palavra. Antigamente, podia dizer que a gente tinha até prazer. Ria, debochava do garoto que estava ali morrendo, queria mais que ele morresse, torcia para a ambulância não chegar a tempo, tal, e assim ia. Mas no momento que a chave vira, que você entende o que é reino, que você entende o que é o papel de um homem e uma mulher de Deus, o que a palavra fala, nós somos templos do Espírito Santo, e a palavra diz que Deus se entristece com a morte do ímpio. E por muitas vezes já me peguei, nesses últimos 5 anos não mais, mas toda vez que a equipe chega comemorando, é como se aquilo ali, aquela notícia, eu comemoro porque ninguém do batalhão foi ferido, a missão foi executada, foram e voltaram, mas por dentro de mim existe um choro inexprimível, porque eu entendo que uma família foi desgraçada, alguém está em pranto, uma mãe, uma família, mas ele procurou, mas ele fez por merecer. Não importa isso, um homem ou mulher de Deus vai além dessa visão, ele entende que foi uma alma que foi perdida, e Deus quer usar, não existe coincidência, a sua empresa pode ter médico, engenheiro, policiais, bombeiro, você está exatamente onde Deus quer que você esteja, e você é a voz dele ali naquele lugar. Eu cheguei em 2005, ainda em meio a minhas loucuras, mas eu cheguei em 2003 no BOP, mas em 2004, logo em 2004, Deus quis me usar em um confronto. Foi a primeira ou a segunda morte que eu presenciei ali no batalhão. E depois daquele tiroteio, para vocês entenderem, que a gente chama de confronto, depois do confronto armado, a gente em patrulhamento, seguindo os rastros de sangue, nós nos deparamos com alguém já morto e alguém gravemente ferido. E foi notório, uma voz que falasse no meu ouvido: fala de mim para ele. Fala de mim para ele. Eu todo de preto, no meio daqueles homens, aí como você fala, aqueles caveiras, e aí foi o que eu falei no início, pesou o meu ego, o meu nome, o que iam achar de mim, e eu me retive, mas eu tinha certeza que era o Espírito Santo de Deus, mandando eu anunciar, nos últimos momentos de vida, para aquele garoto,
e eu retive. Minutos depois, segundos depois, o mais antigo daquele local olhou para mim, em meio àqueles 15 homens, passos, fica aqui com ele, que nós vamos fazer um perímetro de segurança. E todos saíram dali e ficou eu com ele. É como se estivesse dizendo assim, e agora, você vai fazer o que eu te pedi? Você ficou com medo, com vergonha, por causa do teu nome, o que iam achar de você? Agora você pode falar para ele de mim? Eu não pensei duas vezes, aí falei para ele, você já ouviu falar de Jesus, de Cristo? E ele disse assim, a minha mãe é pastora, eu fico indo e voltando para arrumar um dinheiro, para comprar alguma coisa, e depois volto para a igreja. E eu você já sabia que ele não tinha mais tempo, falei, então agora é com você e Deus. E me afastei, e aquele garoto ali se aquebrantou em lágrimas, se aquebrantou em choro, e eu soube que ele veio a morrer. É o ladrão da cruz. Não é merecimento, não é por obras, é por simplesmente graça de Deus. E hoje, Jesus já veio, já voltou, e não vai mais voltar para esse tipo de coisas. É você que tem que abrir a sua boca, custe o que custar, para anunciar o seu reino, para trazer salvação. Amém? É só, amém. Deixa eu só dar... Essa aqui vai ficar aberta aqui. Tá, deixa eu só rapidinho, só concluir aqui o que o pastor falou. Eu quero usar dois exemplos de Paulo. Quando Paulo está exortando a igreja. Primeiro, depois você lê o contexto de Romanos 1, ok? Mas eu quero ler só o versículo 32. Que diz assim, ó, vocês apesar de conhecerem a justa lei de Deus, declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos. Depois vocês leem o contexto dos atos. Não somente... fazem, como também aprovam e defendem aqueles que tais atos praticam. Então a igreja que estava vivendo na imoralidade, não só na imoralidade, mas tinha orgulho de proteger as pessoas que praticavam a imoralidade. Depois vocês leem lá. E também tem Paulo falando no 1 Coríntios capítulo 5, depois vocês leem também para saber o contexto, mas o versículo 11 e 12 diz assim, olha, entretanto agora vos escrevo para que não os associeis com qualquer pessoa afirmando ser irmão. Aqui Paulo não está dizendo do ímpio, tá? Está falando da igreja. Se ele for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, estelionatário, embriagado, com tais pessoas não deveis sentar. Beleza, versículo 12, olha só. Pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Paulo está falando. Então olha só a responsabilidade da igreja. Como que eu vou julgar o cara que não tem compromisso com a minha fé? Ok? O que Paulo diz? Olha, todavia, não deveis vós julgar os que estão de dentro. Paulo falando assim, vocês têm uma responsabilidade. Aquela história de não julgueis fala para quem não quer responsabilidade, né? Então Paulo está falando assim, vocês precisam sim julgar quem está dentro, julgar o comportamento, porque um cristão ele tem que ter um comportamento que condiz com a sua fé. Contudo, versículo 13, Deus julgará os que estão fora, portanto vocês olhai para os que estão dentro e expulsai, portanto, do vosso meio, aqueles que vivem na prática da insolência. Algumas versões da imoralidade, do pecado. Então a igreja tem uma responsabilidade de entender que quem julga o que está fora é Deus, ok? Que haja amor, que haja misericórdia, só que nós temos uma responsabilidade também de perceber as atitudes dos irmãos que estão dentro da igreja, que é uma responsabilidade nossa. Ah não, está na mão de Deus, não está na mão de Deus, mas nós temos uma responsabilidade de sermos os eternos vigilantes da ética e da moral, da santidade da nossa comunidade de fé. Amém. Pergunta aqui. O pastor Passos já falou da conversão do rapaz. O pastor Diógenes teve alguma situação que teve que deixar o ofício e pregar, falar de Jesus para alguém? Eu acho que até hoje, né, acontece bastante da gente deixar o que está fazendo. Hoje já como empresário em Goiânia, todos os dias eu sou obrigado, não, eu faço o meu papel de às vezes deixar o que eu faço para estender esse amor de Cristo para com o próximo. Eu sou treinador de homens. E dentre todas as coisas que eu faço, a gente fala bastante a respeito da identidade, do propósito. E assim como existem no meio pastores
mau caráter e tal, no ambiente de treinamento também, de desenvolvimento também. E hoje a coisa que você mais vê, principalmente na internet, são pessoas buscando propósito, entendeu? Alguns até vendendo o curso de como encontrar esse propósito. E eu mostro para eles que esse propósito, só dele ter vindo ao mundo e nascido do gênero masculino ou feminino, ele já tem sobre ele. Cristo já deu essa misericórdia sobre a vida dele. Eu não sei com quem que eu estava comentando. Eu antigamente, eu era um cara que quando eu acordava, como diz minha esposa, eu acordava arrependido de não ter morrido de madrugada. Foi com você, né? Eu era um cara que não gostava muito de falação quando eu acordava, aquele negócio. E um dia, quando estudando a Bíblia, que eu entendi sobre as misericórdias de Cristo se renovarem todos os dias, e comecei a olhar de uma maneira diferente, como a oportunidade de todos os dias fazer um novo, isso mexeu muito com a minha essência. Eu falei, cara, quantos anos eu não me despertei para isso e acordava realmente de mau humor, de saco cheio, de não gostar de falação. Então, eu acredito que, eu falei isso até com o pastor ontem à noite, estava eu, o Tiago, quem mais, hein? O Léo e o cunhado do pastor Dinho. A gente estava comentando algumas situações, principalmente sobre o luto, sobre a dor do luto. É muito fácil a gente confiar na nossa ciência humana e ter revolta sobre o luto, mas a gente nunca parou para pensar na grandiosidade da oportunidade que a gente teve de viver com aquela pessoa que a gente perdeu amada até aquele momento. Todos nós sabemos que todos os dias nossa vida são grãos de areia que escapam pelas nossas mãos, mas todos os dias a gente fala que amanhã a gente vai ser melhor, e não é melhor no hoje, entendeu? A gente podia ter amado mais, a gente podia ter vivido mais, e é igual falar sobre o e se, né? Sobre suposições. Então acho que todos os dias nós somos convocados a olhar para o próximo com misericórdia, a olhar para órfãos, viúvas, crianças. Eu sou um homem que eu fui resgatado pela família, sempre muito centralizador, sempre muito autoconfiante, e confesso para você que designar a minha vida e confiar a Deus foi muito difícil assumir isso, e já tinha momentos que eu estava na caminhada e falava, Deus é comigo, mas na verdade eu não era com Ele, entendeu? Então eu acho que todos os dias, não só homens como mulheres e como os filhos, nós temos que colocar na presença do Senhor. Nós somos transgressores e mentirosos de natureza, então todos os dias para mim está lá essa nova visão de todos os dias me renovar com Ele. Antigamente eu dormia com meu celular na tomada do lado da minha cama, e aquilo me fazia mal. Eu já acordava olhando uma mensagem, aí ali já perdeu 10 minutos, 20 minutos, eu não fazia um devocional. Hoje meu celular fica no banheiro, muitas das vezes carregando, e é obrigação para mim, eu tenho uma rotina, um ritual, todos os dias, de encontrar a Cristo e lembrar o quão miserável eu sou e o quão eu preciso para estar com Ele todos os dias. Uau! Não sei quem que vai responder. Homossexualismo dentro das igrejas. Pessoas que não se libertam da prática e continuam com essa prática. Essa pergunta é boa, né? Aí jogaram o pepino para cá. Nós amamos as pessoas, não amamos as práticas. E a gente costuma dizer que a prática em si é o pecado. Então, se ela continua na prática do pecado, então vai para o inferno a largos passos. O que nós tentamos trazer para dentro da igreja é o amor para com o irmão. Então nós o abraçamos, nós o respeitamos e nós o orientamos. Por quê? Porque é uma vida. Hoje, dentro lá do Hub, tem o Robert. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Então, foi um dos homens que foram resgatados dessa prática, né? E existem vários outros. Tem o pastor Flávio em São Paulo também.
E nós, como homens, que até dentro do grupo Goen, do Maçonaria, nós arrecadamos recursos para apoiar o projeto do pastor Anderson chamado Noem, que faz a retirada das próteses que eles colocam quando a sociedade os empurra para aquilo, né? Então, eu me reconheci hoje como mulher, eu quero me tornar mulher, a sociedade bate palma e tudo, e aí eles vão lá, colocam próteses, colocam silicone, seios, nádegas e etc. Alguns ainda não têm condições financeiras, colocam aquela desgraça do silicone industrial, e quando têm um encontro com Jesus e reconhecem que eles são homens e que reconhecem que estão desfuncional na sociedade, eles se tornam a minoria da minoria. E aí nós não podemos pegar e jogá-los fora. É como uma criança, a criança foi lá, fez encheu a fralda, fez o cocô na fralda. Você pega a criança e joga fora porque ela fez o cocô na fralda? Não. O que você vai fazer? Você vai lá, vai pegar, vai trocar a fralda, vai dar um banho, né, vai colocar um perfume e vai amá-la. Então é isso que a gente faz. Então a prática dessa vontade deles, desse ímpeto dele, é inferno na alta, sem escala. Mas a pessoa em si, o ser humano, ela deve ser tratada dentro da igreja como um irmão. Então o abrace, o ame e esteja preparado. E aí eu falo agora para a Vila Alta, esteja preparados para entrar homens homossexuais, travestis, prostitutas neste lugar, e eles devem ser abraçados e amados por vocês, para que eles possam ser ingressados novamente na sociedade. Pastor, como o tema o senhor queria reiterar? Não, foi para isso que Jesus nos chamou e nos capacitou. Uau! Sobre o tema missões urbanas, aqui atrás está lá, pela causa autista. Hoje, né, nós vemos muitos escândalos e coisas que acontecem dentro das igrejas que acaba chocando a gente com a dificuldade que as pessoas têm de lidar com as crianças autistas. Aqui nós temos na igreja um ministério infantil chamado Flock, que é uma benção, né, irmãs? Né, irmãos? E nós temos algumas crianças na igreja que são autistas. Então, assim, talvez, eu acho que eu já vi o Anderson falando bastante sobre isso. Hoje, qual conselho você daria para mim como pastor e para nós como membros aqui, de um modo geral, em Tangará? O que nós precisamos fazer urgente para lidar, não só em questão de conhecimento? O que você acha, assim, uma porta para a gente entrar nessa questão do autista? Eu acredito que uma sala de departamento infantil exclusiva para eles, multissensorial e tal. Eu até fiz um orçamento de uma sala chamada Sala 6D, que é um negócio lindo, depois eu vou te mandar. Sibeli, tá aí, cadê minha esposa? Fica caro. Já anota isso aí, amor. Fica caro, mas eu acho que vale a pena, e a igreja que ousar sair na frente vai se tornar pioneira nisso, né? Por que o nosso lema é a igreja de segunda-feira? Eu como pastor sou envergonhado com a minha classe e ofendido, sabe? Qualquer assunto, política, filosofia, tal, sou um desesperado por projetos sociais, não porque eu acho que ação social transforma. Ação social não transforma, mas ela testemunha. Então, por exemplo, se eles couberem na igreja e a igreja fizer uma sala só para eles, joia, não tem como. Nossa estrutura hoje, a gente pode atuar fora, igual, por exemplo, lá em Brasília, a gente tem um prédio da igreja e tem um prédio social, porque não cabe na igreja. Nem nem a igreja me cabe, nem eu cabe na igreja. Então, assim, para eu não matar a igreja e nem a igreja me matar, eu falo, não, então vamos alugar um prédio social. E ali a gente desenvolve todos os projetos, sabe? Mas o departamento, e se a igreja tivesse como a sala 6D, cara, surreal, sabe? Porque assim, a gente está conseguindo, né? No prédio social tem a casa John, onde a gente tem construído a brinquedoteca e atendido as mães. O projeto não é para eles,
projeto é para as mães, porque há um alto índice de abandono, né, paterno dos homens no diagnóstico. E na igreja a gente está conseguindo montar uma sala. E meu plano aí 2022 é ver se eu consigo essa sala 6D ficar para montá-la, né? Um engenheiro fez ela. Então, por exemplo, você bota ali, surreal. Não tem nenhuma tecla de liga e desliga, ela é toda conectada e multissensorial. E tem um piano humano, que é um tipo de terapia. Aí o autista senta assim, sei lá, tem a fruta que ele gosta, a maçã. Quando ele toca a fruta, aí ele já aciona toda uma reação em cadeia naquela sala, sabe? Multissensorial, a experiência, por exemplo, do mar, um ventilador especial lá, do vento. Então é um negócio que tem evoluído muito os autistas, né? Mas é 250 mil para montar uma sala dessa. Mas eu acho que vale a pena, porque, por exemplo, um pastor faz um negócio desse, ele dá um passo, bicho, de credibilidade para o pastorado e para a igreja surreal. Porque a maioria dos pastores, como eu disse, eles querem ser blogueiros e não profetas. E isso faz com que a gente atrase muito na credibilidade. Caramba, sei lá, o respeito hoje que a gente tem do Ministério Público do Distrito Federal começou, sabe onde? Quando o pessoal chegou para mim dizendo, a gente pode fazer, o senhor autoriza a gente fazer um almoço para profissionais do sexo? Travestis, homossexuais, prostitutas. Pode. O senhor pode dar uma passada aqui depois, conhecer o pessoal? Posso. Cara, foi uma experiência surreal de amor, sabe? Eu cheguei lá e o cheiro, o odor de alguns assim, falei, meu Deus, só o amor de Cristo, né? Foi, caramba, crianças e tal. E a coisa que mais me impactou foi que entre os profissionais do sexo tinha uma senhora de 85 anos, que, me desculpa, né, tem, sei lá, mas, cara, fazia programa de sexo oral por R$5, sabe? E o pessoal servindo o almoço ali, eu ali, mas imagina, eu estou falando da credibilidade que a igreja perdeu e o pastorado perdeu. Hoje eu faço questão, qualquer lugar, qual a sua profissão? O que você é? Pastor. Pastor, eu estou aqui para reinventar o respeito à minha profissão, porque é uma profissão, bicho. E 50 anos atrás, eu vi no carro falando, 50 anos atrás as famílias tinham prazer, se arruma, toma banho aí, o pastor está vindo visitar. Hoje virou chacota, bicho. E virou chacota porque a sociedade está entendendo que pastor quer dinheiro. Mas imagina a sociedade lidar com um pastor que não quer dinheiro, está devolvendo dinheiro para melhorar a cidade. Olha, o melhor projeto pioneiro para autismo da cidade é do pastor. Hã? Pastor? Assim, ó, vup. Mas deixa eu voltar ao Ministério Público. O Ministério Público estava no almoço dos travestis, lá, ó, no meio deles. E o impacto foi tão grande que sentaram com a gente dizendo, vocês são pastores? Para mim e para o Flávio ali, que introduziu. Vocês são pastores? Somos. Caramba! Inacreditável. Inacreditável. Preciso levar isso para os juízes. Preciso levar isso para os promotores. Dito e feito. Sabe aquele ônibus que vocês viram lá no vídeo? Ministério Público que deu para a gente. Entendeu? Vira autoridade no assunto. Ministério Público quer agir, pede a visão do pastor Flávio. Sabe? Isso eu acho que é isso. A gente está falando de autismo aqui. Mas a gente pode entender isso em qualquer assunto. Qual o problema da cidade? Violência doméstica, abuso infantil, autismo, síndrome de Down, corrupção. A igreja mobiliza, o pastor mobiliza, né, pastor? E dá esse passo, sabe, à frente do problema. E o autismo é uma das minhas causas, porque o meu filho é autista, né? O 02 é autista. Não verbal, 12 anos, está na fralda, até hoje não fala. O Espírito Santo falou na gravidez que ele era o filho mais profundo no reino que eu teria. Falou para mim, falou para Keila. Não temos luto, mas a gente ficou... O que Deus está querendo falar com isso? Falou que é o filho mais profundo, o moleque nem fala. Nem interage.
nem estabelece um relacionamento com alguém. Até que eu cruzei o caminho do pastor de Goiânia chamado Paulo Borges Júnior, senhorzinho, gordinho. Aí eu falei para ele isso aqui, que eu estou falando para vocês. Aí ele falou bem assim: tem quantos autistas em Brasília? Não sei. Tem quantas mães autistas em Brasília? Não sei. Quantas famílias autistas em Brasília? Eu não sei. Aí ele falou: Deus não quer falar de cura enquanto você não tiver estatísticas. Aí eu falei: eu não entendi ainda. Anderson, a cura é a comunidade. Eu não entendi ainda, pastor. Anderson, todo problema que Deus nos dá é porque Deus enxerga que aquele problema encontra uma comunidade. Porque sem aquele problema, você não consegue sentir a dor de todos os outros que têm o mesmo problema. Então, quando você descobrir quantas mães estão sem os maridos, cuidando de filhos, querendo tirar a própria vida, aí Deus vai começar a falar de cura com você. Porque, por exemplo, você está com o João. Se o João te fizer encontrar 1000 pessoas dentro do espectro autista, a cura do João não é o fim do autismo. A cura do João é a comunidade autista liderada por um pai de autista com um coração como o seu. Que igual eu gravei um vídeo que amanhã eu vou passar no maçonaria e domingo passo na igreja. Torrei o Jetta da minha esposa. Maior sonho, trabalhei os últimos 10 anos para chegar e dizer: ô mulher, realizar seu sonho. Comprei um Jetta para ela, maior alegria do mundo. E ano passado tive que torrar ele no social. Entendeu? Mas eu falo, a gente está perdendo aqui para ganhar em outro lugar, por causa disso. Encontramos uma comunidade, sou nordestino, passei fome até os 17 anos, odeio a fome. Quando eu vou alimentar alguém, que eu entrego a cesta básica, Deus me dá a experiência, galego, de sentir o cheiro do pão e do leite que o exército dava para minha mãe quando a gente morava na rua, pô. Uau. Você está louco? Então tem alguém passando fome, eu vendo meu rim. Eu odeio a fome, odeio a injustiça, odeio a orfandade, odeio o dano do homem não estar dentro do lar. Entendeu? De alguém me bater e dizer: cadê meu pai para me defender? E ele não está lá. Talvez por isso que eu estou defendendo o filho dos outros, sabe? Porque tem um covarde que foi embora. Olha essa pergunta aqui agora. Forte. Você está doido. Ainda sobre o tema missões urbanas. Ah, tá. Eu ia só reiterar, mas os pastores preferem colocar um telão de 289 mil ao invés de colocar uma sala dessa. Deixa eu só complementar aqui a pergunta que mandaram aqui. E os pastores que se arrependem, né? Foi a pergunta que mandaram. Existe projeto para eles? Antes de ajudar a aprender pastores, eu já tinha um projeto que cuida de pastores. Dei uma pausa. Mas ele existe. Tem um terreno, a gente tem um terreno em Brasília de 40 mil metros, que a gente ainda, sem recurso, não construiu. Chama Missão Imersão. A gente vai construir um abrigo para recuperação de pastores. Né? Inicialmente em depressão, mas pode ser esses vagabundos também. Se eles estiverem arrependidos, leva eles para lá, depois de cumprir uma pena, e a gente ajuda a refazer a vida deles. Já acrescentando, então, já que está falando de depressão, pastor, qual o posicionamento dos pastores em relação à depressão? Provavelmente foi uma mulher, que isso aqui não é lei de homem, não. Pelo menos em nome de Jesus, né? Depressão, entendi. A grande questão é: o cristão aceita que o câncer pode tomar o corpo de alguém, e para ele não é espiritual. Esse mesmo crente que respeita, aspas, a existência do câncer no corpo, não respeita a existência da depressão na mente e no cérebro diretamente. Eu peço vocês para dar um Google depois que o culto acabar. Cérebro de uma pessoa normal.
cérebro de uma pessoa em depressão. Vocês vão se chocar. A dominância do cinza no cérebro em depressão. Depressão é química, gente. Depressão não é emoção. Ela tem estágios, ela pode estar na emoção, mas ela vai se tornar química biológica, ela vai adoecer o cérebro. Sabe? Então, assim, a gente precisa de muita responsabilidade e humanização para isso. A gente não pode ser radical, igual essa semana saiu a sentença de um pastor que falou que estava orando para aquele Paulo Gustavo, humorista que morreu de Covid, morrer. Ridículo, né, cara? Porque ele disse assim, foi Deus que matou ele porque ele é gay. No mesmo mês que o irmão Lázaro, ministro de louvor, morreu, e falou, o irmão Lázaro fez o que então? Você vê o radicalismo do crente, ele é muito radical. Então, por exemplo, gente, vamos lá. A medicina é um milagre moderno. A medicina coopera com Deus contra a enfermidade. Perguntaram para mim hoje, olha, meu pastor não concorda que eu vou para a terapia com uma espírita. Você não está indo para o culto, é no culto que crente prega. Mas você está indo para uma terapia. Olha o nível de infantilização do povo de Deus, gente. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não pode terapia, porque vamos orar. Não vai orar, macho. A oração não vai resolver, tem o seu lugar. Mas a medicina está aí, a terapia está aí. Ou o maior tabu dessa situação, que é a intervenção medicamentosa. Tem um filho autista. E a coisa que um pastor mais faz na vida é orar, né? E agora, José? Aí eu fui laudado há 2 semanas, TDAH, tem outro filho. Falei bem assim, a gente está a família Adams agora. O outro é Todd e TDAH. Eu sou TDAH. O outro é TPAC, o outro é autista. E aquele é provavelmente TDAH. Eu falei, pronto. Aleluia. É falta de Deus agora, numa família pastoral? Não, irmão. Não. É qualidade de vida. Eu descobri aos 41 anos de idade que eu sou TDAH, me resolve muito. Falei para eles, eu estou falando muito porque eu estou falando de Jesus. Acabou, eu detesto relacionamento. Saíram, só fui caçar com eles uma vez. Na outra, vamos caçar? Não gosto de muvuca. Eu não gosto de gente. Autista, TDAH, suas maiores impossibilidades são relacionamento. Não, pastor Anderson, eu quero um café contigo. Vai se frustrar. Porque eu só falo muito quando eu estou falando de Jesus. Parei de falar de Jesus e entro numa caixa do nada, sabe? E estou lá, eles são testemunhas. É verdade. Meu Deus, eu viajo com 20 livros. Está lá todo mundo, arma, vamos pegar o porco. E eu, para dentro do quarto. Com os meus livros. Acabou. Então, qualidade de vida, porque o povo diz, que cara estranho, né? Pregou 2 horas, prego 2 horas na minha igreja. Quando não está aleluiado. Quando está aleluiado é 3h30. Aí eu vou para um diagnóstico, aí eu pego relatórios, as características de um TDAH adulto. Você está doido. Você eleva o nível, você passa a se respeitar. Ao explicar para as pessoas entendem. Não, então ele não me odeia, ou ele não me ama. É o ambiente dele, então ele entrega o que ele pode. Entregou meia hora de comunhão. Depois ele vem para dele. E nada tem a ver com Deus, é a vida. Nem toda enfermidade é espiritual, gente. Porque assim, vamos lá. Você está com febre ou dor de cabeça. Um Benegripe tem poder de expulsar um demônio? Está com febre. Tomou um remédio, a febre passou. O remédio expulsou um demônio? Então para de imaturidade. Enfermidade nem sempre é espiritual. E a gente precisa amadurecer aí essas situações, entendeu? Olha só essa pergunta aqui. A questão da depressão é o que mais assola a sociedade atualmente, né? Se perguntar aqui, pedir para levantar a mão, quem já teve depressão? Quem já teve depressão aí? Levanta a mão. A depressão
tem assolado muito a sociedade. Por quê? Nós vivemos num presente do qual as pessoas se imaginam melhor do que realmente são. Nós esquecemos a nossa natureza caída e nós começamos a olhar para o futuro com uma perspectiva surreal. A depressão é a prisão do passado. A ansiedade é a prisão do futuro. Ou seja, as pessoas saem da depressão, elas entram da ansiedade, quando elas não estão no estresse, que é a convivência do dia a dia. As pessoas perguntam como pastores se relacionam com a depressão. Da mesma maneira que nós temos que nos relacionar todos os dias com milhares de angústias que sentimos. As pessoas se determinam, por exemplo, estressadas. Elas não são estressadas, elas estão. Ansiedade, elas se determinam ansiosas, elas estão ansiosas, elas não são ansiosas. Depressivas, elas não são depressivas, elas estão. Então, quando a gente entende a temporalidade de qualquer doença, principalmente essas psicológicas, dentro da igreja, podem ser tratadas através de pregações, ministrações, e de você voltar a sua vida para o presente. A partir do momento que você esquece o passado e começa a viver a sua vida em plenitude no presente, muitos desses males somem. Por exemplo, agora a pandemia que tivemos, as pessoas começaram a ficar depressivas porque elas começaram a olhar para trás e falar, mas olha como que era a minha vida. Era maravilhosa, daí a vida começou a dar mal, só que depois agora a vida está melhor do que antes da pandemia. Por quê? Vocês cresceram em meio ao caos. O caos vai fazer vocês crescerem, e tudo existe o agir de Deus. A partir do momento que você identifica, é tipo um sinalzinho de alarme. Ou por que eu estou me sentindo depressivo? Eu estou me sentindo, eu não sou depressivo. Mas o que me faz? Eu estou preso ao quê? Deixa eu olhar para trás. Deixa eu buscar o pastor e conversar com ele acerca do que está acontecendo na minha vida. Porque quando eu me olho, eu não consigo enxergar. A mesma mente que causou um problema na ter pessoas ao lado para conversar. A depressão é falta de abraço, de beijo, de carinho, de amor. Muitas vezes é isso, porque às vezes um abraço vai curar uma depressão. Às vezes é falta de abraço dentro da sua própria casa. Às vezes é falta de você também soltar aquilo que tem dentro de você. Você está depressivo porque você não consegue mais falar te amo para as pessoas dentro da sua casa. Você está adoecendo por conta daquilo que você tem Deixa eu entrar aí, vamos enriquecer mais esse negócio. Igual eu acho que eu soltei essa pílula aqui. Há dois caminhos quando o assunto é depressão. Essa que ele está colocando, das relações e do estado emocional do ser humano, mas a ciência, na sua intervenção pelo psiquiatra ou pelo psicólogo, eles vão ampliar a questão para o escopo da condição bioquímica do ser humano. Então, assim, volto a falar sobre a questão do TDAH. O TDAH e o autista é considerado PCD, pessoa com deficiência. O TDAH, ele tem um problema no córtex frontal cerebral, que o impede, olha que situação, que o impede da produção, por exemplo, da dopamina. Então, do tipo assim, vocês podem orar o tanto que vocês quiserem, o tanto que vocês quiserem. Se eu não parar de tomar café, que a ordem do profissional é café até 14 horas. Depois disso, descafeinado. Por quê? Eu tomo 3 garrafas por dia. Eu vou viver o quê? Acelerado. Corto o café e tudo que puder acelerar o seu metabolismo. Você equalizar. Tá aqui, 35 projetos. A cabeça não para. E para piorar, eu sou combinado, porque tem um TDAH desatento, TH imperativo. Eu sou os dois. Aí, por exemplo, a oração não vai resolver a minha situação. Eu tenho um compromisso com a minha dopamina, que é o neurotransmissor hormonal responsável pelo meu prazer e o meu repouso, a minha felicidade. E o que vai me dar felicidade? Não é caçar com eles. O que vai dar felicidade? É o meu devocional, meus livros, minha Bíblia, meus homens mortos, como eu gosto de falar, né? Minha leitura. A minha corridinha que eu dei hoje, é o meu jiu-jitsu, é o meu muay thai, sabe? Então, do tipo assim, é mais que isso, por isso a igreja tem que amadurecer para dizer o que é. Qual a situação, qual a condição? Procura sim um psiquiatra, vamos orar, vamos conversar, vamos abraçar, vamos nos encher de beijo.
Mas se o problema não for a emoção, for a mente do sujeito. Porque, por exemplo, substituto da dopamina, da endorfina, sabe quem é? A adrenalina. Por que eu tenho um projeto para cuidar de pastores? Porque pastores e toda profissão heróica, ela flerta com a adrenalina. O indivíduo não renova mais, não produz mais dopamina, não produz mais serotonina, não é feliz, não é descansado, não consegue ter prazer em si mesmo. O pastor precisa do demônio, precisa do anjo, precisa do discipulado, precisa, sabe? Preciso. O pastor tira férias, marcando agenda nas férias que vai, na cidade que ele vai tirar férias, ele marca agenda com a família. É verdade. A esposa fala, mas não é férias? Por que marcou 5 pregação? Então, do tipo assim, não tem oração que resolva esse pastor. Até ele decidir o quê? Eu tenho que parar, eu tenho que gerar um protocolo e me parar. Assim é a pessoa que pode estar num estado de depressão. O que levou ela ali? Talvez excesso de trabalho, excesso de passado, excesso de um monte de coisa. Agora o corpo dela está clamando. Quando eu fui no primeiro médico, acho que ele falou bem assim, sua mente não está deprimida, o seu corpo está. Cortisol. Ele falou bem assim, olha, cortisol é responsável por isso aqui. Você chegou num estágio que o cortisol chegou para o seu corpo, chegou para a negada do seu corpo e disse, então, dopamina, serotonina. Se a gente continuar com esse cara, ele vai ter um colapso. E ele vai ter um AVC. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cair aqui, e parece que ele vai estar em depressão, mas ele não está, não. É só para ele se ligar que ele é uma máquina suicida porque é um pastor. E ele vive de adrenalina, de prender gente, de enfrentar falsos pastores, de ver demônio, de ver anjo. Então eu vou baquear ele aqui para ver se ele procura um médico. Aí o cara falou, tua mente não está deprimida, mas o teu corpo está deprimido. 1 mês com ele de reposição hormonal, reeducação alimentar. Ele falou bem assim, 6 meses, que alegria ver você entrando com o ombro, com o peito estufado, e nunca, você entrou assim, Olha como você está, você se vê hoje? Falei, não me vejo. É isso, a sua oração não iria resolver. Diz que você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É isso. Uma alimentação péssima, sem renovo nenhum para aquilo que está fazendo, cheio de adrenalina, cheio de estresse, cheio de boleto. Aí você fala, estou em depressão, quero tirar a minha vida. Aí você não tem hábitos de prazer, hábitos de alegria, hábitos de renovo. E você não consegue mais se recolocar. Então não é só uma questão espiritual da questão, é muito mais além do que isso. Olha só essa pergunta aqui, eu sei que pastor, vai dar mais. Pastor, você quer fazer, né, pastor? Pastor, deixa eu fazer minha pergunta aqui. Tá, pode fazer. Eu vou deixar em aberto para quem tiver mais propriedade de responder, por favor. Considerando o preconceito dentro da igreja como um todo, com relação às pessoas divorciadas, qual a opinião de vocês a respeito dessas pessoas divorciadas que querem estar à frente de um ministério ou até mesmo chegar a um pastorado? Quais são os empecilhos e até onde elas conseguem chegar dentro da igreja? Quem vai? Dinho? Eu acho que vai dar treta, porque vai ter discordância aqui, hein? Vai ter discordância aqui. Aí vocês segura a gente, vai ter uma voadora aqui. O problema não é o divórcio em si. O problema são os motivos que te levou ao divórcio. Então, na minha opinião, o divórcio não é uma ciência exata. Existem contextos e contextos. Então, o pastor ele tem que ter sabedoria para analisar a situação de cada pessoa na igreja com seus critérios de doutrinas, né, eclesiásticas da igreja, visão da igreja, e também não desconsiderar o contexto de cada irmão da igreja. Então, eu não coloco aqui, o divorciado tem que, não. Eu sempre, pelo menos na minha igreja, eu sempre trato o divorciado dentro do seu contexto, da sua história, do seu motivo.
Ok, existem divorciados que eles não vão, na minha igreja, por exemplo, eles não vão passar de um certo ponto, ok? Mas existem divorciados. Eu sempre digo o seguinte, por exemplo, no caso pastoral, um pastor, ele não pode divorciar, mas um divorciado, nada, né? Existem divorciados que podem chegar a ser pastor. Conseguiram entender? Porque quando o cara já é pastor, daqui não existe mais um outro. Não entenderam? Vocês entenderam? Não, pode ir, uma hora a gente entende. Um pastor não pode se divorciar, entendeu? Mas um divorciado, ele pode chegar a ser pastor. Porque quando o cara chega aqui, não há motivos, ok? Não há motivos mais. Um ou outro motivo sim, aqui não vai entrar aqui. E o Tiago, da igreja dele, consegue responder com mais propriedade. Então eu acho que o divorciado, não o divórcio, o divorciado, ele precisa ser analisado o seu contexto, os seus motivos, ok? Não se pode dizer, o divorciado aqui não faz isso, o divorciado aqui não faz aquilo. Quais são os motivos que te levou ao divórcio e qual é a sua real história? É a minha opinião. Se há alguma divergência, alguma ponderação. Eu quero falar. Nós não somos a favor do divórcio, a Bíblia é clara sobre isso, né? Mas também tem alguns casamentos que verdadeiramente dá vontade de você dizer assim, irmão, sai fora disso, ou irmã, sai fora dele, porque, meu Deus do céu, chegou um nível de desrespeito, de agressão, que uma hora dessa, ao invés de eu fazer acontecer um divórcio, vai acontecer um velório. Então eu prefiro um membro divorciado que morto. Vocês não concordam? Então, cada caso é um caso nessa questão aí, né? Olha essa pergunta aqui, pastor. Respondida aí, mano. É a última que eu quero comer carne. Tá, Estou com fome já. Olha só. Mas pastor, você não foi objetivo. A gente tem maturidade suficiente para entender que nós estamos dentro da igreja. E o Tiago tem uma autoridade para responder vocês essas questões mais complexas, dentro da visão da igreja de vocês. Pastorzão. Como a igreja no todo deve agir com a questão da pornografia dentro da igreja? A pergunta meio, né? Eu acho que seria, como que a igreja, no modo geral, os líderes, os pastores, eu acho que a pergunta seria essa, deve lidar com a questão da pornografia. Eu radicalizei. Há muito romance e hoje o politicamente correto impede da gente ter uma abordagem certa, até porque trouxeram a novidade de que existe o vício em pornografia. E é um erro essa abordagem, não existe vício em pornografia. Existe vício nos hormônios de prazer liberados pela pornografia, que podem ser substituídos por qualquer outra coisa. Prazer de acordar 5 da manhã e 8 da manhã, você vê que você produziu muito já e ainda é 8 da manhã, isso é um prazer. Então, o vício da pornografia não é a pornografia. O vício da pornografia é a liberação, dopamina, serotonina, que o sexo em si, como prazer, criado por Deus, existe para nos conceder. Então, aquilo vai nos enclausurando. Mas olha, para mim, como pastor local, por que eu elevei o nível e a abordagem para mim hoje é direta e agressiva como adultério material. Por quê? Mateus, no contexto do capítulo 5, capítulo 6, Jesus Cristo disse, aquele que olhar para uma mulher com um desejo impróprio no seu coração já adulterou com ela, ponto, olhar. Ele não disse para eu não olhar para a mulher, ele disse para eu não olhar com desejo impróprio. Ele disse que o adultério sentimental já é adultério. As pessoas dizem que a graça eu estou na graça, pastor, pare com esse radicalismo. É melhor viver na lei, porque a lei não se importava com o interior. A lei dizia, não adultere, mas a lei não tinha poder de transformar o homem. Só em Cristo o homem é transformado. Então, eu poderia, de alguma maneira, na lei, não materializar o pecado e viajar aqui, Na graça, não. A graça me cobra por dentro e me cobra por fora. Se Jesus
e a graça de Deus em Jesus diz que olhar para uma mulher de maneira imprópria pode me colocar numa posição de adúltero, o que o Senhor diria sobre a pornografia? Então, para mim, quem consome pornografia é um adúltero. E adultério legitima a parte ofendida ao divórcio e ao novo casamento. E eu já linko isso até com a pergunta do pastorado. O ofensor, até de acordo com os credos históricos da nossa fé, a Confissão de Westminster, por exemplo, ela, tanto o repúdio quanto o divórcio, ela diz a parte ofendida, sempre para a parte ofendida é legítimo o divórcio e é legítimo o novo casamento. A parte ofensora, depois do pleno conhecimento da verdade, e ele ofende, desrespeita o cônjuge e a Deus, ele perde a responsabilidade, ele perde o direito de se tornar responsável, de revelar o reino de Deus por meio de uma família. Adote um pet, é quase isso. Olha, adote um pet. Não quero pastoreio, não. Se você é a parte ofensora de um adultério, de uma agressão física, 2 vezes, 3 vezes, é recorrente nisso? Não. Por favor. Seja crente, se tiver arrependido, será salvo. Mas, por exemplo, a Bíblia, o Evangelho, ele é extremamente sério quanto a esse direito de que a salvação ela pode ser expressada ao mundo de inúmeras maneiras. Uma delas é a família. Então, por exemplo, pastores, tem pastores no 2º, 3º, 4º, 5º casamento. Tem um no Rio de Janeiro que bateu todos os placares do Fantástico, já pode pedir 30 gols. Não só um. Então é um irresponsável, ele não consegue revelar ao mundo a beleza do Evangelho por meio de uma família. Porque, concordo, casamento, e nem a vida é ciência exata, pode dar muito errado. Daqui a 10 anos eu posso estar divorciado da Keila por inúmeros motivos. E se o motivo for real, tanto para mim quanto para ela, ok. Mas a parte ofensora, ela sempre precisa ser abordada com responsabilidade. Charles Spurgeon, um pastor batista, há 200 anos atrás, disse: um pastor que cai no pecado de imoralidade sexual só poderá ser restituído ao ministério se o seu arrependimento for tão escandaloso quanto o seu pecado. Todo mundo que nasceu de novo aqui sabe o que é um arrependimento. É você que está casado, você sabe o melhor lado dessa pessoa e o pior. Então você sabe quando ela está mentindo, você sabe quando ela é falsa, você sabe quando ela é violenta, você saberá quando ela estiver arrependida. Todo mundo, eu, você, pastores, todo mundo vai olhar e dizer: uau, o rei Davi, uau, é um verdadeiro arrependimento. E o que é um verdadeiro arrependimento? Pague o boleto, não responsabilize o outro, não vai chegar e dizer: eu não tinha sexo nesse casamento mesmo, não. Vai dizer: fui eu, e eu pequei contra Deus. Ele vai logo na... Sabe quando você paga? Quando eu pago a prestação do meu carro, sabe qual é o meu prazer? Ir lá no clipe do carnê e arrancar assim, ó, na base dele. Quando Davi diz: fui eu e eu pequei contra Deus, ele não está dizendo que não pecou contra Betseba, ele não está dizendo que não pecou contra Urias, ele está indo na base do pecado e rasgou no clipe do pecado. O que você pode falar sobre Davi? Oh Deus, eu vim aqui para dizer que Davi adulterou matando um homem. Aí Deus ri dizendo: ele já passou aqui antes e já resolvemos. Isso é um verdadeiro arrependimento. Quem aqui lembra de Davi como um adúltero homicida? Porque não foi só adultério, foi adultério qualificado com homicídio. Para poder transar em paz, ele mata o marido da mulher. Quem aqui lembra de Davi como adúltero? Ninguém. Todos aqui lembram de Davi como o quê? Adorador e amigo de Deus. Porque quando um homem peca e se arrepende, a gente esquece. Mas quando um menino peca e se mantém menino, passa 20 anos, o sangue ainda está jorrando assim, ó. É isso que eu estou falando. Tanto crente como pastor pode ordenar, pode não sei o quê, pode voltar para o ministério. Sabemos, todos nós, o que é um pecado, porque nascemos de novo. E todos nós saberíamos o que é um arrependimento. E quem se mantém crente sendo o ofensor desse divórcio, precisa ser mais responsável ainda. Fui eu e eu aceito a igreja.
Eu desejo ser pastor, mas olha só, eu já acabei com 2 casamentos. Mas eu acho que eu tenho um chamado. Ele é humilde de dizer, eu quero um ministério, sou responsável pelo que fiz, fui eu mesmo, e eu me coloco aqui diante da igreja. Para a igreja me questionar, para a igreja me confrontar, para a igreja investigar de fato, se isso aí já cicatrizou, se é um novo momento na minha vida, e por aí vai. Mas é o oposto disso que está acontecendo, a gente está banalizando tudo na igreja do Senhor, banalizando absolutamente tudo, gente. É para eu estar pastoreando ovelha, eu estou ajudando a aprender pastor, olha o mundo de ponta cabeça. Que é isso? Pastor, olha só, eu vou encerrar com um exemplo desse ano. Um pastor famosinho de Minas Gerais, de uma congregação famosa, histórica no Brasil. Mas é a congregação que mais tem problema de abusador e de adultério. Porque começa na cabeça. Diz que a unção desce da barba de Arão, a safadeza também. Se o cabeça é santo, o povo vai ser. Se o cabeça é safado, o povo vai ser safado. Você vê o nível do líder nacional. Mandou matar alguém. O nível do negócio. Eu não vou entrar nesse detalhe. Um dos liderados dele, a esposa disse que foi agredida. Aí deu matéria nacional. Não foi para frente. Talvez ela quis fazer isso manipulando para prejudicar ele. Talvez aconteceu e eles abafaram o caso. Pois bem, aí o pastor, para se defender, disse, olha, ela está mal, ela está em depressão, e a gente, infelizmente, divorciou. 10 meses depois, esse pastor casa. Mas ele casa assim, ele perto dos 50, a esposa também. Mas ele casa com a ex-Miss Brasil de 20 e poucos aninhos. Agora vem para mim, pastor Anderson, o que você acha de tudo isso? O pecado do crente, o pecado do pastor, pode voltar a ser pastor, não pode. Vamos lá, gente, quem nasceu de novo tem temor de Deus. Quem nasceu de novo tem ética para com a vida. Tenho 15 anos de casamento com a Keila, me deu 4 filhos. 30 anos de casamento, 40, aí que o nível aumenta. Nenhum homem que nasceu de novo, com temor de Deus, vai esfregar, depois de 10 meses de divórcio, numa mulher supostamente doente, emocionalmente, psicologicamente, um casamento. Para mim, na minha análise e no meu radicalismo pastoral, se fosse eu, como eu disse, a vida não é ciência exata, eu posso, como qualquer outro filho de Adão, o casamento não dá certo, eu divorciar. Se fosse eu nessa configuração, como um homem que nasceu de novo, está esperando o céu e vai entrar pelas portas, no mínimo eu daria para Keila e eu daria para vocês um período ou uma pausa de 3 anos para apaziguar tudo. Porque quem nasceu de novo também tem freio do tesão. Que tesão que é esse? Que precisa casar, senão... 3 anos, assim, eu preciso, no mínimo. Ficou insustentável o meu relacionamento com a Keila, e agora ela adoeceu mesmo, aí que ela está mais radical. Aí eu dou esse passo atrás. Ficou insustentável, explico para a igreja, explico para os meus filhos, olha, não dá, sua mãe aconteceu isso, isso e isso, e a postura dela está mais agressiva do que antes, e a gente vai intervir aqui para, colocar ela num profissional. 3 anos, gente. Eu acho que um pastor teria que dar 2, 3 anos. Respeito a Deus, respeito a vocês como igreja, e respeito a pessoa que construiu a vida e o ministério comigo. Não, mas esse cara diz que a mulher dele está doente mentalmente. 9 meses depois ele pega, com o aval de outros pastores, numa festa mó blogueira, esfrega na cara de uma mulher agora, no seu adentramento a uma melhor idade, depois de 50, eu chamo isso do velho nojento da Hilux, eu não sei se tem aqui no Mato Grosso, o bicho nojento, é o camarada com 50 anos de idade, o momento da maturidade, e ele abandona a mulher da mocidade, que deu a vida com ele, para a construção daquele patrimônio, e o canalha compra uma Hilux,
abre a camisinha do Vando, com os pelinhos pulando para fora, e tem a crise da terceira idade, vai pintar o cabelo e agora quer ser o velhinho da balada com as novinhas. Tem um ódio desses caras. E tem pastor assim, ó, na crise dos 50, dizendo, e ele pega lá, uma novinha, não ama o velhinho da Hilux. Ele acha que ama. Mas que mulher, em sã consciência, uma novinha, que é um velhinho nojento, babão. Mas ele acha que ele, ó, sabe? E esse pastor feio, pensa, sou feio, ele é estragado. Aí esfregou na cara da mulher dele, depois de anos de casamento, a novinha Miss Brasil. Ele não escaparia no meu crivo. Na igreja que eu pastoreio, não seria pastor. Isso é maldade. Isso não é só desvio do evangelho, isso é maldade. Mas o problema, o quê? Ele é amigo dos principais pastores desse país, não tem um homem com o Espírito Santo para dizer, você está louco? Calma, tudo bem, você pode casar de novo, espera. Mas não, foi o que eu disse no início. Pastor quer ser blogueiro, pastor quer estar em paz com o mundo, ele não quer mais ser profeta. Desculpa, gente, isso me indigna, tá? Eu falo, você está vendo o TDAH? Eu já... Ô Senhor, me acalma, Jeová. Então aqui, eu quero agradecer os irmãos da Cristonaria, lá de Londrina, que printou uma tela aqui do chat e mandou para a gente. Então, Kelly Macieiro, sua pergunta foi respondida aqui nessas duas últimas respostas e debates que nós fizemos. E agora, para encerrar, e eu não sei se o pastor Tiago vai ter outra pergunta, um dos membros da diretoria do Machonaria, lá em Feira de Santana, nos fez uma pergunta aqui, que o pessoal gosta de ficar instigando a gente, né? Maneco, aí vai a sua pergunta. Qual a área mais difícil de se lidar com o trabalho com homens? Essa foi a pergunta. Todo mundo pode responder, tá? Mas na minha, eu vou falar a área que eu acho mais difícil de tratar. Na minha opinião, é caráter. Essa é doída, tanto para homem quanto para mulher. É doída quando o camarada ou a camarada tem desvio de caráter. Porque tudo que ela faz ou tudo que ele faz, ele pensa que está fazendo certo. E está totalmente desvirtuado da palavra de Deus e dos princípios morais que regem uma sociedade. Então aí fica difícil. Aí entra num velhinho da Hilux, lá com a camisa do Vando, aí entra em querer só ser blogueiro e não querer olhar para a realidade, que é o que eu falei no início, de vida na vida. Então, a conduta de caráter, para mim, o desvio de caráter é o trabalho mais difícil com homens e mulheres dentro do corpo de Cristo. Passos? Lá no batalhão a gente fala que o seu pior inimigo é ele mesmo. A gente começa com um curso lá com 60 homens, se forma 10, 12, 15, 6, 3 de 60, de um processo de 500. Mas logo os 2, 3 primeiros dias, aqueles 60 homens já são limados, porque fisicamente todos eles estão iguais, é a cabeça que faz esses homens desistirem. Então, e trazer para o evangelho é a mesma coisa. O teu pior inimigo, o teu pior diabo é você mesmo. Essa luta constante entre a carne e o espírito. Então, a pior dificuldade é essa luta contra você mesmo. E a palavra diz: corra, como se fosse correr da sua fraqueza. Não se engane, não ache que você agora está forte naquilo que te fez cair por diversas vezes. Agora eu sou pastor, eu sou o cara, eu sou a mulher. Já tenho 10, 20 anos que eu não caio mais nesse pecado. Fuja ainda desse pecado. Qual foi? Eu não sei, eu sei o meu. Fuja como o diabo foge da cruz daquilo ali.
Evite ao máximo. Droga, mulher, prostituição, mentira, dinheiro. Qual é o seu pecado? Não sei. Fuja disso. Evite o máximo. Vigie. Se proteja. Se blinde. Porque você é o seu pior inimigo. E ele chega rasteiro, de mansinho, fazendo você achar que está tudo bem. No momento certo, o tombo acontece. Valeu? Bom, eu costumo falar que, trabalhando com homens, acho que a maior dificuldade que a gente tem é o ego do homem. A gente já ouviu falar muito sobre omissão, sobre o silêncio, mas eu acho que o ego é um dos maiores pecados que validam todos os outros dois. É esse ego que impede esse cara de pedir ajuda, é esse ego que impede esse cara de se abrir para o pastor dele, para expor uma dificuldade no casamento dele. É esse ego que impede esse homem, muitas das vezes, de cuidar da saúde dele, igual o Anderson citou, de não conhecer o que é esse inimigo, um problema hormonal, a questão de uma reposição, o preconceito que a sociedade mostra, principalmente quando a gente fala de saúde do homem, né? Todo mundo já pensa na questão da dedada, vamos supor assim. Então, esse ego masculino atrapalha muito a gente enxergar a essência, principalmente de pecado. E é muito comum você ver o cara ir na igreja 2, 3 vezes na semana e persistir no mesmo pecado. A gente citou aí alguns como pornografia, masturbação, e existe uma série de outros. Então eu costumo dizer que a gente tem que litigiar todos os dias contra esse inimigo e se colocar na posição de aprendiz sempre, na posição de miserável, que assim somos, porque nós viemos de uma natureza transgressora nata, e essa autoconfiança de achar que superou, igual o Passo citou, de correr igual o demônio corre da cruz, essa autoconfiança de superação vai te fazer cair, entendeu? Até mais. Eu poderia citar, igual os irmãos citaram, o caráter realmente difícil, mas o ego, tá louco. Agora, assim, para mim, uma das maiores dificuldades que eu vejo com homens, né, ao decorrer de quase 10 anos aí lidando com a igreja, é o posicionamento deles, né, muitos inconstantes, né, tanto na questão do caráter quanto na questão igreja local, sociedade. Porque nós temos um déficit de homens posicionados, biblicamente saudáveis, um déficit de homens posicionados como pastores dos seus lares, né? Então, eu acredito que a nossa maior dificuldade seria essa, porque se o cara acorda para a vida, automaticamente ele vai acordar para um caráter íntegro, né? Para ele vai se render a Cristo. Então, assim, eu creio que é isso. Eu louvo a Deus pelos homens que nós temos aqui, mas choro ao Senhor, porque tem muitos aí que não estão se posicionando de acordo com o que Cristo quer. Todos que citaram partes daquilo que constitui, né, uma dificuldade de caráter, mas eu acho que a parte mais difícil de lidar com o homem é a expectativa. Porque nós estamos depositando expectativas em cima de homens, enquanto deveríamos unicamente depositar expectativas em cima de Deus. Nós estamos falando com homens mortos que aparentam estar vivos, então o principal é a gente depositar nossa expectativa em Deus e crer que Ele vai efetuar o querer e o realizar. Isso daí é tudo que nos resta. Hoje, a gente, na nossa resenha, falando, olha aí o que aconteceu, acabei de ver um amigo perder um filho, o Renan. Você fala, o que vai acontecer? E a justiça, isso e aquilo? Não, nossa expectativa está em Deus. Do homem a gente não pode esperar muito. A gente tem essa natureza caída, nós hoje estamos em condições do quais podemos falar amanhã. Se Deus se afastar de nós, talvez nós estaríamos em condições deploráveis. Talvez não estaríamos, né, se Deus afastar de qualquer um aqui. Então não se trata só do homem, da natureza humana. Nós apontamos o homem porque o homem é o grande transgressor, né? O homem choca mais, mas isso está sobre todos nós.
E creio que a expectativa é algo que nos dói, porque a gente olha, tá cuidando de pessoas ao lado e fala, meu, agora aquele cara vai, ele pegou no tranco, daí você vê ele na missão parar, ficar para trás, fraquejar, mas nós temos que crer na soberania de Deus. Então a expectativa que eu coloco no meu coração é sempre em Deus. Isso tem me trazido conforto em meio ao caos que é minha cabeça também. Acho que o maior problema do homem é não ter feito a inscrição para maçonaria amanhã. É o problema mais grave. Então é isso, acho que eu vou encerrar aqui, que eu já estou moído, né? Depois de ter matado 4 porcos, 2 onças e 2 javali. Então, no sonho, gente, no sonho. Assim, ó, ele veio a primeira vez, pressão, né? Ele manda os vídeos, aí eu lá dizendo, meu Deus, o desbravador, né? O James Bond da selva. Oxe, aí veio agora de novo pressão. Pensa numa pressão desse camarada. Então, olha só, vamos encerrar aqui já. Se você não fez sua inscrição para maçonaria, faça urgentemente e tente trazer alguém. Algumas pessoas elas têm uma interpretação muito equivocada a respeito de maçonaria. Ninguém aqui vai treinar homens para sair dando porrada em ninguém, muito pelo contrário. Nós somos homens aqui, pastores de igrejas locais, maridos de uma só mulher, homens de integridade, lealdade, principalmente às santas escrituras. Apesar da porrada, a gente também sai no pau, mas não é o principal. Então, assim, quebra isso na sua mente, vem para cá amanhã. Se você tem um amigo, um tio, um parente, um vizinho, ou um pastor, amigo seu, que possa vir para cá, é um custo muito baixo de inscrição, vai ter todo um dia de treinamento. Você não está lidando aqui com coaches gospel, que vai ativar algo na sua mente, não. Você vai ouvir Bíblia aqui amanhã, Bíblia em tempo integral, Bíblia, como se comportar na sua família, no seu casamento, na sociedade. E assim, nós tivemos a última experiência do maçonaria no Rio de Janeiro, que foi assim, extraordinário, né? Você vê um monte de homem barbado, chorando, se arrependendo. Então eu encerro a minha participação por aqui, te incentivando a fazer sua inscrição. Se você está aqui e não fez sua inscrição ainda, você não entendeu nada do que nós falamos aqui. Os homens, eles precisam entender. Eu sempre digo que um homem com identidade, ele é um homem com propósito. O testemunho a respeito de João Batista, João 10:41 foi, e João não fez nenhum milagre, mas tudo quanto disse a respeito de Jesus era verdade, ou seja, ele cumpriu com o seu propósito. Então nós queremos te ajudar os homens dessa cidade, dessa igreja, a entender a sua identidade, seu chamado, seu propósito. Então, chame alguém, convide alguém e venha você também para cá, amanhã às 8 horas da manhã, o café